Na casa do pastor José Ananias de Lima, foi pastor na cidade de Salgueiro e atualmente está aqui residindo em Pombos. Hoje é o dia 1º de junho de 1997. Eu tenho um especial amor e carinho pelo meu amado pastor, amigo e irmão em Cristo Jesus. E Jesus me deu a honra e o privilégio de conhecê-lo, de servi-lo ali na cidade de Salgueiro. E hoje nós estamos aqui e queremos ouvir de viva voz e imagem do nosso pastor relatar para nós, tanto para nós que somos crentes, como para pessoas que também ainda não são crentes, a respeito da sua conversão, como foi que ele aceitou o Evangelho, e algumas experiências que o pastor Ananias teve com o Senhor durante esses seus anos de ministério. Eu sei que o tempo é exíguo, é pouco. Se ele fosse contar todas as suas experiências, eu creio que o dia todo não daria, mas ele vai contar algumas experiências. Eu gostaria de... E aqui ao nosso lado está a irmã Neuza, que é a esposa do pastor José Ananias de Lima. Então eu gostaria de começar perguntando ao pastor José Ananias, em que ano o senhor aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Pois é, aos 4 de agosto de 1951. Como foi a sua conversão? A minha conversão é uma coisa bem interessante. Eu era conhecido naquela região, porém de toda aquela gente por ali em volta, isso na usina Cocaú. No entanto, alguns crentes trabalhavam comigo e outros residiam para ali. Porém eu não conhecia crente nenhum, nem nunca tive diálogo qualquer com crente. Conhecia outras coisas, muitas outras coisas, mas essa evangelho nada. Mas uma manhã, quando ia passando para o serviço, em virtude de ser empreiteiro naquela época, uma senhora por nome Maria da Conceição foi à fonte em água e ali ela estava evangelizando aquelas outras mulheres que estavam ali. Eu não sabia que ela era crente. Ela estava recentemente chegada no engenho Burarema da usina Cocaú, onde eu morava, e recebi daquele engenho o roubo que ficou conhecido José Ananias, de Burarema. Então, quem não conhecia pessoal, me conhecia assim, aquele nome José Ananias de Burarema, por causa das proezas que surgiam por aí fora, acobertada pela usina Cocaú, e ninguém tinha aquele coragem, eu acho que era falta de coragem de falar o Evangelho para mim. Inclusive alguns crentes trabalhavam comigo, mas esta senhora, eu ia passando e ela estava pregando o Evangelho para outra senhora que estava lá na ponte. Eu parei, vi aquela história acerca de Jesus, eu parei e fiquei escutando, e ela me chamou, disse, vem até aqui, vem até cá, aquela coisa toda. E eu fiquei assim, ela também não me conhecia. E bem, ela estava recentemente chegando no engenho. Eu me aproximei e ela continuou falando do Evangelho e perguntou a mim se eu já sabia alguma coisa acerca de Jesus. Não sei nada, nunca ouvi falar. Eu falar não sei coisa nenhuma. O que é isso? O senhor já tem assistido o culto? Disse, não. O senhor está falando de uma coisa que eu não entendo. Culto, o que é isso? Culto é a reunião dos crentes, onde eles se congregam para adorar a Deus. O senhor nunca assistiu? Disse, não. Nunca assisti, não sei onde é que se realiza esse tipo de trabalho chamado culto. Então ela disse, hoje vai ter um culto aqui, próximo, cerca de 1 quilômetro e pouco. E o senhor está convidado para assistir o culto daquele culto. Ele disse, eu vou. Você vai mesmo? Vou. Eu posso confiar? Ele disse, pode confiar. Eu vou. Então, chegou a hora, procurei que hora estava iniciando, ela disse a hora, e naquela hora eu me uniformizei, achava que ia mesmo para um lugar importante, que sinal não conhecia, e eu vesti-me muito bem vestido,
com um traje muito bem organizado, aqui recebi no outro dia do alfaiate. E vesti-me, calcei bem, pus o revólver na cintura, que era do que não me apartava dele, e uma peixeira, e saí em direção àquele outro. Porém, os meus chefes tomaram conhecimento que eu estava indo para esse lugar, vieram a mim me procurar e disseram sim. Uma senhora me fez um convite e eu disse que sim. E eles me disseram muita coisa que eu não fosse, porque lá eu ia ver coisa horrível, terrível, que eu nunca tinha visto, e eu ia me assombrar. Eles falaram coisas terríveis que não é possível falar aqui agora. Eu disse, tá, eu podia até não ir, mas já que acontece isso, eu vou. O senhor já assistiu? Eu disse, não. O senhor já viu? Eu disse, não. Ah, o senhor está contando que não viu. Então, fique certo, se existir, amanhã eu conto para o senhor, porque eu vou. Aí eu me dirigi ao setor, e chegando lá, aquela senhora que tinha me convidado já estava. Era e mais uns 3 ou 4 mocinhas, irmãos, já estavam ali. E eu cheguei, boa noite, boa noite. Tinha um salãozinho estreito, com uma filazinha de banco. E ela mandou que eu fosse, que eu me sentasse. Você pode sentar e tal. Daí a pouco, eu fiquei em pé, pensando se me sentaria ou não, porque o salão onde funcionava aquele trabalho tinha 2 portas inteiras na frente, e lá no fim, onde estava uma mesinha e 4 cadeiras, esperando provavelmente as pessoas que vinham fazer o trabalho, que eu não conhecia, mas foi uma conjectura minha, justamente era. Aí eu fiquei em pé um pouco, olhando assim para um lado e para outro, porque eu fiquei num hábito assim de expectativa que não me sentaria, o que hoje, ainda, por incrível que eu fui viciado, ainda acontece. Eu não me sento em nenhum setor com as costas para uma porta. E eu não quis, visto que eram 2 portas que estavam de frente, não quis me sentar. Aliás, não falei nada, fiquei em pé. Olhei de casa e lá 4 cadeiras, uma mesinha e 4 cadeiras ali por trás da mesa. Eu pensei de sentar-me numa daquelas cadeiras. Pedi licença à senhora que estava ali, e a senhora dá licença? Disse, pois não, eu creio que ela pensou que eu estava pedindo licença para me sentar num daqueles banquinhos que estava ali. Eu disse, pois não, pois não. Aí eu saí de casa, cheguei lá em uma das cadeiras, sentei. A mocinha que estava com ela falou ao ouvido dela, eu entendi que era a meu respeito. Ela disse, deixa. Eu fiquei lá. Daí a pouco chegaram os irmãos, e quando aqueles irmãos chegaram, eu fiquei lá assim atento com aquilo que tinham me dito que acontecia lá. E aqueles irmãos chegaram, a turma de irmãos, e quando entraram, disseram, graças a Deus, nós estamos hoje com visita, com o pastor de fora nos visitando, em razão porque eu estava, ou em virtude porque eu estava uniformizado, de gravata e tal. Eles acharam que era um pastor. E lá no lugar dos pastores. Então um outro que vinha atrás chamou e disse, que pastor que nada, rapaz, você não sabe quem é isso? Não, nem é pastor desse não. Isso é o Zé Ananias de Burarema. Aí ele, é nada, ele disse, é. Mas contudo, a irmã que ouviu aquilo, saiu de cá e chamou eles. Disse, vamos entrar, irmão, entra, senta, vamos orar, atenção frente não. Vamos orar, eu convidei o homem para o culto, vamos orar, para Jesus salvar o homem, etc. Eles entraram e ficaram assim um pouco assustados, por causa da forma das notícias que eles sabiam acerca da minha pessoa, aonde chegava. Então, daí a pouco chegaram uma turma maior. Aconteceu o mesmo. A irmã foi lá, e eles ficaram fora sem querer entrar, dizendo um para o outro, que vem ver esse homem aqui. É ele? Eu disse, é ele. É ele mesmo. Aí disse, que vem ver esse homem aqui. Então, a irmã reclamou dele bastante, mandou que eles entraram, ficaram ali assustados, um pouco olhando para mim, e eu sei lá só observando aquilo. Daí a pouco começaram a chegar outros, e chegaram em seguida 4 homens. Justamente eram os pregadores. E vinham escalados para dirigir o culto.
Quando eles chegaram, saudaram, era a paz do Senhor, aquele que eu não conhecia, os que já estavam ali, a irmã, que tinha me convidado, levantou e veio ao encontro dele. E falou com eles, o que vi na frente, era o encarregado para dirigir o culto, falou com ele, eu entendi que era meu respeito. Aí eles olharam para mim, aí foram lá, me cumprimentaram, joelharam, ficaram, eu fiquei assim meio cismado, mesmo um joelho perto de mim assim, eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei bem cismado assim um pouco, com aquilo ali, o outro joelhou-se lá, e outro lá, e outro, que faltou a cadeira justamente, que era que eu estava, joelhou-se assim, encostado à parede. A irmã mandou um garoto que estava com ela, lá na casa vizinha, procurar lá uma cadeira. Trouxe um tamboril desse sem encosto e colocar lá, o outro sentou. E eu fiquei ali. Eu pensei que eles fossem pedir a mim, pedir cadeira, que eu me sentia, o banco da frente estava desocupado, no outro estava com um pouco de gente. Pensei que eles fossem pedir a mim que eu me sentar lá e ceder aquele lugar que era para os pregadores. Se isso acontecer, tivesse acontecido, eu tinha ido embora. Eu não tinha ficado, porque eu não ficava sentado lá, com as costas lá para as costas. Eu tinha ido embora, mas eles, de uma maneira muito educada, permaneceram ali, felizes. Começaram o culto, começaram a cantar o hino 101 da harpa, que é mudança em mim, fez o meu com Jesus. E eu achei muito lindo aquilo, muito bonito, nunca tinha ouvido aquele canto. Cantaram um outro e mais um outro hino, eu achei aquilo muito lindo. Já fui esquecendo tudo que tinham me dito que acontecia lá. Então, com isso, ele chamou 4 pessoas, 2 moças e um rapaz, para cantar um quarteto. Eu nunca tinha visto falar disso, não sabia o que era. Aí vi que 4 vieram lá para o local da vizinha, e ali cantaram 4 pessoas, parecia que eram instrumentos de música cantando. Achei aquilo muito lindo, recebi aquilo com muita alegria, com muito prazer. Em seguida eles leram um texto na Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, falando acerca da vinda de Jesus. E eles começaram a orar, eu me levantei também quando eles a orar. Eu não sabia o que era, fiquei em pé, olhando para eles. Depois pararam, todos sentaram, eu sentei-me também. E eles começaram a falar. Aqui a oportunidade é para o irmão fulano. Aquele veio, deu uma palavra, pregou. Agora a oportunidade, a irmã vai dar a oportunidade para cantar, para recitar. Aí vinha aquele, recitava, cantava, e aquela coisa toda. E eu estou ali observando tudo. Então eu já não lembrava mais daqueles mal-assomos, aquelas coisas que meus chefes me disseram que acontecia lá. E também esqueci revólver, esqueci peixeiro, esqueci ali prevenido para se aquilo acontecesse e viesse para me atingir, eu estava pronto para enfrentar. Então eles, assim o culto andou, chegou a hora de encerrar, e o pregador era um jovem, o nome Oscar Gonçalves, reside em São Paulo, é pastor da Câmara de São Paulo. Ele disse, bom, todos tiveram essa oportunidade de pregar, agora também chegou a oportunidade para os amigos que estão nos visitando. Não tinha somente eu, que não era crente, tinha outras pessoas, inclusive alguns trabalhadores meus, porque eu era empreiteiro na época, daquele jeito. Aí ele falou assim, quando ele falou, eu admirei e disse, ó, eu ouvi sempre quando ele disse que ele dizia, a oportunidade é a oportunidade para o irmão fulano, aquele irmão vinha pregava, a oportunidade para aquela irmã vinha recitava, vinha cantava. Aí eu admirei quando ele disse assim que os visitantes iam ter oportunidade, chegou a oportunidade para ele. Aí eu vou ter oportunidade também, eu pensava que ele ia me chamar, a mim e os outros, para ir para ali também dizer qualquer coisa. Eu que estava achando muito bom e pensando que Jesus podia chegar já. Eles falaram tão claro da vinda de Jesus que eu fiquei pensando comigo.
Se Jesus tivesse vindo, eu era um perdido, tinha perdido a oportunidade. Mas ele não veio ainda, eu ouvindo mais o olho atento lá na porta, achando que Jesus chegava já. E quando ele chegasse, aquele homem devia ser um homem diferente, entrava lá na porta, para vir conversar com ele, chamar ele, em seguida levar. E quando ele viesse, eu ia me levantar e dizer que eu também estava ali, que ia ser um deles, e creio que ele ia me aceitar. E eu também ia. Mas não era assim. Mas foi a minha forma de pensar. Aí ele fez um convite, lançou o convite, quem queria ser crente, aquele convite, eu não entendi. Uma vez, duas vezes, três vezes. Sabe, ele disse, bom, foi feito o convite, os amigos que não entenderam a palavra, ou o que, como Jesus falou, fez lá assim um enfeite. Com aquilo eu entendi que a oportunidade que eu e os demais que estavam ali, não crente, a oportunidade para nós era aquela, não era como aquelas que eles haviam sido convidados a pregar. Quando eu entendi isso, aí eu levantei-me, assim, depressa da cadeira que eu estava, levantei as duas mãos e gritei alto. Eu quero ser crente em Jesus. Aleluia. Então, quando eu disse assim, ainda com as mãos levantadas, eu dizia sempre comigo. Aí eu via alguém chorando, leva aquilo, reclamava daquilo. Esse negócio de chorar, não, nada me faz chorar na vida, nada. Pode morrer pai, morrer mãe, morrer, quem quer que seja, nada faz chorar. Mas agora, para minha surpresa, quando eu gritei, eu quero ser crente em Jesus, não tinha baixado a mão, estava chorando, lutando para me controlar, para parar de chorar, e não podia. Não podia parar de chorar. Então aquela irmã que me convidou, começou a falar uma língua, outra língua assim, muito bonita, e outros, inclusive o pregador, falaram também, mas eu não portei com aquilo. Fiquei chorando e feliz, animado. Outros não quiseram, ele parou, disse então, somente o nosso amigo aqui, nosso irmão, agora nosso irmão, nosso amigo e nosso irmão em Jesus, aceitou, foi Jesus como seu Salvador. Agora, olha, a nossa forma, quando a pessoa se decide, ele fazia aquela rodinha assim, porque mais ou menos me conhecia, achava que eu podia estranhar alguma coisa, mas ele fez aquele. Disse que é uma forma nossa, uma maneira assim, os que se decidem se entregam para Jesus, a gente chama aqui à frente para orar por eles, ele vem aqui, se joelha nos pés de Jesus, e a gente ora por ele, e o nome dele é escrito no livro da vida. Aí ele disse, eu vim ficar aqui, se joelhar aqui, diante de Jesus aqui para entrar. Pois não, dê licença. Aí eu fui, lembrei-me do revólver. Fui tratando de querer tirar o revólver, porque eu ia para os pés de Jesus, ele disse que eu ia para os pés de Jesus ficar de joelho, eu ia para os pés de Jesus com o revólver, uma fechada assim, não queria que isso acontecesse, tentei tirar. Ele conheceu, disse, não, venha, pode vir, pode deixar, venha como está. Venha. Eu fui, me joelhei, eles oraram com aquela coisa boa, senti aquilo bom, aquela coisa gostosa. E em seguida, quando eu me levantei dali, eles me abraçaram tudo, me saudaram com a paz do Senhor. Recebi aquela coisa boa, e vieram todos, me abraçaram, e chorando, outros falando aquela língua que eu não sabia o que era. Eu não entendia, só eles é quem entendia, mas eu não entendia. Aquela língua, quando eles deixaram falar comigo, eu estava ainda com aquela palavra. Eu tinha conjecturado uma palavra para conjecturar a minha oportunidade, eu dizer que estava muito satisfeito em ter chegado até ali, atendido o convite daquela senhora, e gostei muito da palavra, do hino, achei muito bonito, e era dessa palavra que eu precisava. Então eu quero dizer a vocês que eu quero também ser um como vocês. Aí fiquei remungando sozinho. Ele fez o convite, eu não entendi, e para não me esquecer daquele testemunho que eu flojei assim ligeiro, fiquei remungando comigo dentro de mim, assim, para não esquecer. O convite passou, eu não entendi. Quando ele deu a explicação, eu entendi em mim, que me entreguei, oraram por mim, eu me levantei com vontade de falar. Para mim, eu ia falar aquilo mesmo ainda. Mas aí foi diferente.
Eu disse, eu quero dar uma palestra. Pois não, muito bem. Aí eu abri a boca, quando abri a boca, veio uma coisa que eu não estava nem pensando. Eu quero dizer que agora eu estou pronto até para morrer. Glória a Deus. Aí foi o trovão de glória a Jesus, aquela coisa toda, eu não ia dizer aquilo. Eu ia dizer o testemunho que eu tinha forjado. Aí, com aquela alegria toda, saímos dali, e quando eu saí dali, já saí falando do Evangelho para aqueles que estavam presentes, ouvir aquilo mesmo que eu ouvi, tão bom, tão gostoso, e não creram, não aceitaram, porque, inclusive, alguns eram meus trabalhadores, e nós fomos até lá, no região onde eu morava, falando isso. E eu me senti feliz, senti que dali era outra pessoa, não era mais aquela. Muito feliz, muito animado, muito alegre. Fiquei em casa. Era solteiro. Isso era uma terça-feira, dia 4 de agosto, 51, uma terça-feira, dia 4. No domingo, uns 5 dias adiante, eu fui à feira em Cocaú. A notícia se espalhou, alguém tomou assim, um certo conhecimento e disse, admirado, você sabe de uma coisa, o que é? José Ananias Burano disse que agora é crente. É nada, o nome daquele é crente em nada, não está vendo que é crente, foi crente agora, não é, havia aquela discussão entre eles, eu não sabia. Então foi a feira, quando cheguei na feira do Cocaú, a feira quase acabou. Eles deixaram os seus negócios lá e vieram para cá, que alguém me falou isso. Ou perguntar uma coisa que estão dizendo aí, o senhor falou, pois não, diz que o senhor agora é crente, diz pela graça de Deus, agora sou crente. É mesmo isso. Mas, como foi? Foi uma coisa boa. Comecei a explicar para ele aquilo que tinha ouvido, aquilo estava tudo gravado no meu coração, era um computador tremendo, o gravador não passava nada. Estava tudo gravado e eu comecei a falar aquilo mesmo que eu tinha ouvido. E falando assim em voz alta, e o povo foi chegando, daí a pouco tinha cerca de umas 500 pessoas ou mais em volta de mim assim. E o anúncio disse, o Zé Ananias está ali na feira, ali naquele quadro ali, pregando ali, está mesmo com um padre. Olha que padre que nada. Está mesmo com um padre ali pregando. Aí eles que disseram para lá, aí vieram outras peças, fica aqui um pouco e deixaram alguém lá no seu negócio, e vieram cá, e estava aquela multidão. E eu tendo falado aquilo que tinha ouvido à noite e que crio, disse, bom, o que eu ouvi foi isso, e crio nessa verdade, estou feliz, sinto salvação na minha alma, houve uma transformação em mim, sinto Jesus na minha vida, mediante essas palavras que eu ouvi, crio. E que vocês ouviram a mesma agora. Vocês ouviram, todos vocês ouviram a mesma agora. Eu gostaria de saber que, talvez, quem sabe, se vocês todos, que é para todos vocês que ouviram, se vocês todos que ouviram, também não estão crendo como eu, e gostaria de agora ser crente tudo em Jesus. Ser crente. Quem ouviu e creu, e queria ser crente, fala, levanta a mão aí, você. 2 rapazes levantou a mão, 2 rapazes. Hoje esses rapazes são pais de netos, permanecem firmes, servindo a Deus, professor de escola dominicais, no Recife, e outro em Maceió, permanece firme. Era 5 dias de fé, foi a minha primeira experiência e o meu primeiro trabalho realizado assim, entre o povo, falando de Jesus, daquilo que eu era. Os dias foram passando, naquela noite eu fui um culto lá no Fórum, no Sul, onde tinha um culto, levei os 2 rapazes comigo. Lá eu apresentei ao dirigente, o diácono, o nome Sebastião Santana, e aquele rapaz aceitaram, eu falei lá na feira o Evangelho, e aquele rapaz aceitaram Jesus e eu orei por eles lá. Aquilo que os irmãos fizeram por mim, lá no culto, eu fiz também com eles. Botei ele de joelho, estava assim uma laminha fininha, assim, tinha dado uma garota. Aí o dirigente do culto chamou eles para frente, fez mais uma oração por eles, mas eles já eram crentes.
E continuou. A segunda, terça, quarta-feira estava com 8. A terça-feira estava com 8 dias. Na quarta-feira, que está passando para os 9 dias, ou já 9 dias, né? Quarta. Naquele momento, eu, de costume, naqueles 8 dias, eu fiz o mesmo. Que quando eu deitei, desde me deitar, eu escutei como que alguém mexeu na porta lá. Fiquei atento ainda a isso, assim um pouco bem cuidadoso, com aquela preocupação que antes me invadia. Ver se alguém continuava batendo na porta. Para minha surpresa, quem bateu entrou. Aí eu, quando foi aparecer na porta do meu quarto assim, um moço aparentando assim 16 anos de idade, um moço muito bonito. Eu não sei se ele estava vestido, não sei, agora a cor da pele dele, aquele cabelo meio alourado, olhos azuis, era a cor da roupa dele. Ele estava vestido, estava normal. Né? Ele chegou e disse assim, paz, paz. Quando ele disse paz, paz, depois se aproximando de mim e pegou da minha mão direita e disse, vamos comigo. Quando ele disse, vamos comigo, eu já estava em pé, ao lado dele. Aí saímos, ele foi quem abriu a porta na frente, fechou, tinha um portão na frente dele, abriu, a gente passou, e saímos em direção aqui ao pôr do sol. Vínhamos nessa estrada, até onde eu conhecia, até Cruzeiro do Nordeste, eu já conhecia por ali. Pastor, ali era cerca de que hora, mais ou menos? Era mais ou menos umas 8 horas, entre 8 horas, 8 e pouco. Se passasse 8 horas, era minutos. É. Aí nós saímos e ele, pegado na minha mão, conversando, eu entendendo tudo que ele estava dizendo. Ele trouxe consigo da mão direita uma batutazinha com esse maestro de música que ele usa, assim parecendo uma antena de carro, menos de que 1 metro, talvez, pouca coisa. O pé, aquilo mais grossinho, a grossura de um dele talvez, e a ponta fina como se fosse assim, mesmo uma antena, aquilo de um metal especial que chegou a brilhar. E aquela ponta fina para baixo, ele pegando aquilo. E saíam por ali. Agora o nosso andar, íamos mudando passada, tanto eu como ele. Mas era, acho que uma passada, quando mudava o pé, dava uma passada assim, acho que a gente já ia com muitos quilômetros. Parece que olha, quando punha o pé lá, já ia com muitos quilômetros. E ele conversando comigo. Para mim é tudo normal. No Cruzeiro do Nordeste nós entramos em direção a Ibimirim e seguimos naquela estrada, naquela Petrolândia. Eu já não conhecia mais. Conheci Paulo Afonso, quando passamos pelo lado de Paulo Afonso, eu conheci que eu já tinha passado lá uma vez vindo de São Paulo. Aí eu, não foi vindo de São Paulo, eu ia mais a viagem, voltei de Feira de Santana. Aí nós seguimos por ali, eu não conhecia, eu estava atento ao panorama daquele terreno que eu não conhecia, mais atento à palavra que eles conversavam constantemente, aquela palavra suave, eu entendia tudo o que ele dizia e saímos. Então, logo adiante, nós saímos assim num mundo diferente, subiu um pouquinho assim, eu olhei assim, achei diferente, eu olhei para trás assim um pouco, vi como que um céu, vi um azul assim, atrás. Ele disse, aqui é onde o sol termina o seu ocaso. Aqui não tem mais sol. Dali para lá, era esse mundo aqui, daí para lá. Aqui já era outro mundo, outra coisa. Saímos, depois de andar um pouco, subiu um pouco mais. Quando subiu um pouco,
andamos um pouco lá adiante, eu vi assim uma parte assim meio escura, de uma forma de um túnel, grande, forma de um túnel. E eu fiquei assim curioso a pensar se a gente ia entrar ali. Justamente o que aconteceu. Quando nós entramos no meio do túnel mais ou menos, tinha uma entrada para ali, como se fosse um portão, uma grade, uma coisa. E eu escutei assim uma lamúria, um gemido, uma ruída assim como voz humana. Aí eu parei assim um pouquinho, eu parei assim um pouquinho e vi passar umas pessoas assim, inclusive umas 2 pessoas que eu conhecia. E lá mais adiante assim, aquilo era um vasto assim, que não tinha fim nem para cá nem para cá. E eu olhei aqui assim, eu ia perguntar, mas antes que eu perguntasse, ele disse a mim assim, disse: aqui é o Hades. Ele disse: aqui é o Hades. Todos que morrem sem Cristo vêm para ele. Mas eu escutei assim, estava aquele gemido, aquela coisa, era um escuro que dava para a gente ver assim, uma pessoa assim, aquela figura da pessoa, mas não estava escura entre o dia e a noite, uma coisa assim. Aí ele me puxou. Eu quis me aproximar daquele portão para ver mais de perto, para lá, aquele vasto, e aquela multidão que eu observei que estava assim de gente, de pessoas para lá. Aí ele me puxou. E nós saímos. Logo próximo subiu de novo. Quando subiu, saímos assim, para uma terra diferente, plana, muito plana, coberta de vegetal, um vegetal assim todo igual, todo de só vegetal, assim como se tivesse 1 metro de altura, 1 metro e pouco, todo igual. Eu olhei o piso, eu olhei assim o chão, na impressão de ver a terra, o barro, o quê? Para minha surpresa, eu admirei, é que parecia aquelas areias prateadas, tanto aqui na estrada que a gente ia, como onde aquele vegetal de um lado e outro estava ali. Mas nós, eu não perguntei nada a ele sobre aquela areia, aquele terreno que era como se fosse um açúcar cristal bem granulado, mais brilhoso, assim como se fosse assim, uma prata, uma cor de prata, uma coisa. Eu não perguntei nada nem sobre o vegetal, nem sobre aquela terra, aquela areia, que não era terra. Aí saímos. Mas lá mais adiante notei que não subiu aquele vácuo como subia sempre nos outros assim. Subiu um vácuo, lá estava em outra área. Aí eu avistei, eu ia subindo um pouquinho, lentamente, quando chegamos em cima que fez o plano, eu avistei um muro de pedra, com as 3 ou 4 cores, aquelas pedras assim, reluzentes, brilhando, um muro alto assim, de uns 2 metros mais ou menos em altura, ou menos um pouco. Eu fiquei, eu não vi o fim do muro para cá e nem vim para cá. E a estrada que nós íamos, ia ter lá na frente, quando chegou o muro vinha de cá, um portão que tinha lá. E nós fomos, quando aproximamos do portão, ele tocou com aquela bengalazinha, aquela tabicazinha de metal que ele tem na mão, tocou no portão, não disse nada. Quando ele tocou, o portão se abriu. Lá do outro lado está cheio de uma planta, tudo igual, agora mais alta do que aquela que era fora, como se fosse fruta, uma coisa assim, plantada sob ordem daquelas carreiras assim, sobre aí. Para todo canto dava aquelas, né, plantadas sob ordem. Mas a estrada continuava direto aqui em frente, e lá, muito distante, no fim da estrada, naquele setor não tinha. Desde que passamos o carro do sol, era claro, um claro suave, assim como um claro de fluorescente, aquele claro suave, mas nem tinha sol, nem lua e nem estrela.
Não tinha nada disso. E lá também, lá estava mais claro ainda. E lá distante eu vi o aspecto de umas torres, assim à frente de umas torres como se fosse uma cidade. Eu entendi que era uma cidade que tinha lá naquela distância. Para onde a estrada ia, em direção lá, àquela cidade. Quando ele tocou aqui no portão, que o portão se abriu, lá naquele setor, naquela distância, que não era tão perto, levantou-se um vozerio, uma voz de louvor. Eu fiquei assim, atento, para distinguir se era voz humana ou se era música, uma banda de música tocando, o que era. Aquilo muito bem organizado. Depois observei, eu não vi ninguém, vi só o som, observei que aquela voz vinha andando lá. Vinha andando. E ele recuou de costa assim comigo, ficamos distância de uns 15 metros, mais ou menos, de distância do portão. O portão estava aberto e nós ficamos lá. Ele pegado na minha mão, ele com a mão esquerda pegado na minha mão direita. E conversando e eu entendendo tudo que ele estava dizendo. Daí ele permanecia assim. Eu atento, olhando lá por cima do muro, assim, lá na direção daquela voz que vinha, e quando, para minha surpresa, lá surgiu na frente, assim, uma multidão de gente, tudo assim de um tamanho só, tudo de uma cor só. A cor deles era a cor da roupa, não dava para ver, distinguir roupa da cor deles. Tudo de olhos azuis, cabelo assim um pouco, não era tão amarelo, mas um amarelo um pouco. Aparentando tudo assim, uma juventude de 16 anos, por aí assim. E eles vinham cantando, aquela filha, cantando aquela... Aí foi que eu vi que era a voz humana. O que me chamou a atenção era aquela voz bonita, era gente cantando com voz de música, de instrumento, como se fosse um clarinete, um trombone, um saxofone, uma coisa assim. Aquela coisa bonita, linda aquilo ali. Eu fiquei. Quando eles vêm aí cantando e eu olhando, ouvindo o que ele está dizendo aqui e olhando. Quando eles vêm aí, que emparelhou, os afetos que vinham aqui, emparelhou com o portão, fizeram um paradeiro assim, ligeiro, pararam assim, e viraram assim um pouco, só o rosto. Só foi o rosto assim, para ele assim, e fizeram assim uma continência a ele. E ele de cá correspondeu a ele. E eles continuaram, os outros que viram a mesma coisa, assim até o derradeiro, o último. E continuaram naquela estrada que está em frente, a que a gente vinha aqui, lá em direção àquela cidade onde eles tinham começado. Até que passou o último. E eles foram, quando nós deixamos de vê-los, que foram lá e foi para nascer. Aquela cidade, viram que ele silenciou a voz, aí ele disse assim, nós seguimos em direção ao portão, lá ele tocou no portão com aquela batutazinha, o portão fechou imediato. Aí nós estamos assim uns 5 metros, mais ou menos, aí ele disse assim, pela primeira vez que eu ouvi essa linguagem, não tinha ouvido ainda antes, ele virou-se assim, ele está de lá, mas ficou quase de frente comigo, mas não largou a minha mão. Disse, vedes tudo isto, vedes aqueles que passaram. Ele disse, vede. Ele disse, vedes isso aqui, vede. Aqui é o Éden de Deus. Quando ele disse o Éden de Deus, a minha mente pensou assim, eu já tinha visto falar no Jardim do Éden. Eu pensei assim, que fosse aquele Jardim do Éden, que era ele, o setor era aquele ali, ou se ele tinha subido para ali, o que era que... Eu fui pensando assim, aí ele disse, aqui é o paraíso de Deus, lugar de descanso. Todos que dormem no Senhor, vêm para aqui.
Agora ele não me disse que aquela multidão que passou ali, se era alguém que tinha dormido no Senhor e estava ali, se eram eles, ou se eram anjos. Não. Sei que era tudo uma cor só, um tamanho só, e todos cantavam. Aí ele disse, aqui o Éden de Deus, e todos estão aí. Por isso que eu penso que eram pessoas que tinham dormido no Senhor. Né? Por isso que eu penso que era alguém que tinha dormido no Senhor, porque ele disse aí, e todos aí espera o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Ele apontava assim, em direção, quase a nota assim. Ele apontava, puxa esse centro aí, vai, apontou assim em direção ao norte. Para ali eu vi um céu diferente, uma cor um pouco diferente, não sei se porque estava mais próximo, como se fosse assim uma pedra assim, uma cor roxa, uma esmeralda, uma coisa assim. Apontava para ali. Eu entendia que ele estava dizendo que ali era onde Deus habitava. E Jesus estabelecido ali. Quando o Pai ordenar o seu Filho vir buscar a sua igreja, todos que estão aqui voarão com ele. Isso, voarão com ele e irão aonde terminaram, onde foram sepultados. Ele falou uma coisa que eu entendia isso. Ele disse, porque aonde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Eu não tinha lido isso na Bíblia, mas está na Bíblia assim, com essa mesma linguagem. Então eu tenho visto muita explicação sobre este versículo. Ele nunca disse nada, eu também ensinei nada sobre isso. Mas ele disse assim, e eu entendi que as águias que falavam eram aqueles que iam voando com Jesus. E os cadáveres, justamente aqueles que tinham sido sepultados, que estavam lá, sepultados, e ali se juntarão as águias. Estarão com o Senhor. Bom, aí ele parou um pouquinho assim, assim, e notei que ele me forçou um pouco assim, eu nem notei quando subi, a gente subiu naquela direção daquele céu que estava vindo para ali assim, aquele aspecto diferente, já paramos num lugar assim. E ele deu seguida aqui adiante. Eu parei, quando eu olhei assim, olhei para o piso assim, aí cismei de continuar, parei, achando que era água. Se eu fosse pisar ali, ia me afundar, achando que era água. E lá na frente assim, continuava como se fosse um ambiente, um auditório de reunião, aquela coisa toda. Mas eu entendia, pelo que ele dizia, que ao passar dali, assim, para chegar naquele outro ambiente, voltando ali, chegaria naquele céu, naquele setor onde Deus estava. Onde Deus estava e Jesus. Aí ele disse a mim, ele doutor, que eu pensei, eu contei que aquilo era água, até eu cismei de pisar. Ele disse, aqui é o mar de vidro. Aí continuou pisando, aí eu pisei e fiz o mar de vidros. E lá dentro de uma forma de umas paredes assim, da mesma forma, com esse mesmo aquele aspecto de água aqui. Aí ele diz assim, fomos até um pouquinho mais adiante, assim, uns 4 ou 5 metros, andando naquele mar de vidro, e ele disse uma coisa que eu entendi, que para ali, indo ali, em direção ali, Deus estava ali, não estava longe. Aí eu voltei, ele voltou, quando ele deu aquela meia volta assim, ele já estava outra vez, de frente ao portão, onde ele tinha me explicado aquilo. Aí seguindo da mesma estrada, já voltando. Ele agora vinha com umas pressas. Até que chegamos naquela área onde tinha o terreno era como se fosse uma areia prateada. Ali desceu. Quando desceu aquele pouco, andou um pouco assim, aí aquele vácuo assim. Aí estávamos
passando no túnel, aquela forma de um túnel, aquele turva um pouco mais para a noite do que para o dia. Eu conheci que era o Hades, onde ele dizia era o Hades, mas agora ele está. Quando eu fui do lado aqui, do Hades, mas agora ele é quem vem aqui lá. Eu quis assim, curiosamente, assim, olhar assim, mas ele viu um pouco completo, passamos completo. Aí passamos, quando andamos mais adiante assim, outro vácuo. Baixou. Então, já estava aqui. Aí quando estava assim, aí o sol já estava nesse mundo, nesse universo aqui. E viemos, andando, e um pouco apressado, e ele conversando, que quando chegamos, outra vez, viemos pelo mesmo setor. Quando chegamos em Cruzeiro do Nordeste, quando passou em Paulo Afonso, eu conheci. Chegamos em Cruzeiro do Nordeste, eu conheci o Cruzeiro do Nordeste, Arco-Verde, aqui podia por ver, descemos por aqui, até que chegou lá no engenho. Quando chegou no engenho, já o sol ia aparecendo ali. O sol ia aparecendo. Um local, aqui na rua onde moravam os trabalhadores, já tinha alguma barraca aberta, e saindo fumaça no chaminé daquelas casas, alguém já estava tratando de um café, uma coisa. Na casa do administrador, passando perto assim, negócio uns 30 metros, também a casa estava fechada, mas a fumaça estava em cima do chaminé da casa do administrador. Aqui atravessou a estrada de ferro, estava aqui na minha casa. E nós entramos com pressa na minha casa. Quando entramos, chegamos ali, ele foi lá no quarto, onde tinha me apanhado, e fez um pouquinho, eu me sentei na cama, ele fez eu me deitei. Eu não sei se deu tempo de botar as pernas em cima ou não, parece que sim. Quando eu me deitei, aí ele pegou da minha mão. Aí ele fez um jeitinho assim, aí disse, fique em paz. Quando ele disse, fique em paz, já estava passando lá na porta da cozinha para a sala, e aí estava a porta da sala que já estava para ali assim, e na frente um muro com um portão de ferro. Quando eles fiquem em paz que passou aqui, eu pulei rápido, ainda vi assim, parte assim, aqui assim dele, quando ele voltou ali no portal. Aí eu corri e ouvi a pancada na porta. Tá? Quando ele passou, a porta fechada. Cheguei da porta, a porta fechada. Abri a porta, eu abri a porta e saí assim, olhei na impressão que eu ia ver ele andando ligeiro assim, eu ia ver lá na frente já andando naquela mesma estrada. Mas desde quando ele saiu ali já tomou a sua direção. Aí eu entrei assim, já alto do chão assim, tomado daquela alegria, aquela coisa toda, e comecei a chorar. Eu morava só em um bangalô, comecei a chorar e comecei a gritar. Eu sou crente em Jesus, glória a Jesus, eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Jesus. Aí os vizinhos, mais vizinho aqui era um casal, que a gente se chama, eles me chamavam de culpado, eu chamava eles de culpado aqui. Ele era o vigia do engenho, Amaro Batista. Aí, ele, 4 horas ia dele dormir, ela levantou para pegar o café, aí ouviu. Aí disse, Amaro, disse, ó, compadre. Disse, escuta, ó, compadre Verania, parece que enlouqueceu. Escuta aí, aqui, parece que enlouqueceu. Aí ele acordou assim, assim, nuda, acordou para cima, correu, botou uma peixeira assim no quarto. O que é que está acontecendo? Aí correu da casa dele assim, a outra vizinha era minha, a porta de baixo fechada, eles tinham aberta, e ele chegou e disse, compadre, o que é isso, compadre? O que é? E eu gritando, chorando, ele disse, sou crente, compadre, sou crente em Jesus. E a senhora, já faz bem uma semana que o senhor é crente, está certo, permaneça, continua, caminha esse mesmo, está bom, aquela coisa toda. Se eu sou crente, glória a Jesus, sou crente. E fiquei dentro de casa para lá e para cá, assim, dizendo, chorando e gritando assim, que era
Aí outros vizinhos despertaram com aquilo, isso de manhãzinha, 5 horas da manhã, ou antes de 5 horas um pouco, 5 horas mais ou menos. Aí depois da frente da casa estava cheia de... Foi que eles procuraram, veio a comadre da Virgem também, procurou me acomodar, e daquele eu fiquei assim, chorando, e aí vendo aquilo tudo, parece que eu estava vendo aquilo, parece que eu estava lá, vendo aquilo tudo, e dizendo, sou crente em Jesus. Bom, até que acalmei, fiquei por ali. Naquele dia eu não fui para o serviço, se o trabalhador pegar para aquela área assim, eu não ia lá hoje, provavelmente. Era uma quinta-feira. Quinta-feira, na noite de 8 dias para 9, assim era a quarta, né? A noite da quarta-feira, agora é quarta-feira. Tinha um culto lá no Engenho Anta, onde eu já tinha trabalhado um tempo, que vem por lá da Inhuma, em direção à Gameleira. E lá no sítio tinha a casa de irmão Manuel Gomes, cidadão militar, que tinha outros filhos, era crente há tempo, e tinha um culto em casa dele, um salão assim, comprido, batistete, de que é isso? E eu estou ali, eu não sabia daquele culto. Para minha surpresa, quando eu fui lá ver os irmãos, vinha da usina para aquele culto, lá adiante, deu uns 2 quilômetros ainda, 2,5 quilômetros por aí. Passava no Engenho Anta e adiante mais 1 quilômetro, menos, não dava 1 quilômetro não, meio quilômetro. Estava a casa, um dia funcionava o culto, não funcionava toda quarta-feira aquele culto. Eu já possuía uma Bíblia, tinha comprado uma Bíblia no domingo, naquele dia quando ele jogou o culto na feira, por 5 mil réis. Estava satisfeito lendo a Bíblia. Mas tinha passado a noite naquela revelação, aquela coisa toda, mas se o dia enfadado, como se tivesse andado mesmo, enfadado. Aí ele, fomos. Ele, quando é que vai? Nós vamos para o culto lá do Engenho Anta para lá, na casa do Manuel Gomes. Pô, eu não sabia o que é isso, vamos, espera aí. Aí ligeiramente assim, eu fui, troquei de roupa ligeiro e saí, mas ele. Quando passamos no Engenho Anta, alguns me conheciam e estava sabendo só, não tinha me visto ainda, sabendo que eu tinha me decidido do Evangelho, era crente. Aí quando eles me viram, passaram para os outros. Disse, olha, rapaz, o Zé Ananias de Buraimão, ele é crente hoje, o Zé Ananias de Buraimão com os crentes. Ali, ele vai para o culto que tem na casa do Manuel Gomes. É ele, nada, disse, é ele mesmo, é ele mesmo, é ele confirmado. Aí disseram, aí eles fizeram um alvoroço. Vamos. Pessoas que não queriam nada com o Evangelho, nada crente. Mas para me ver, tirar a conclusão, e não sei se esperando eu fazer a arruaça lá no culto, como acontecia nas outras coisas antes de ser crente, lá no dia passado, não sei o que era. Sei que eu estava mais uns e fomos para lá. Chegamos lá, ficamos, lá estava uma mesinha, uma cadeira, assim de lado, perto da janela, assim, um baú. Eu me sentei no baú, foi um trabalhador meu comigo, Antônio Pereira, ele conheceu muito ele. Sentou no baú comigo, e a janela está aqui por trás, e a mesinha está aqui na frente, que era onde o pregador ficou. O pregador que chegou, começou a cantar, vamos começar o culto, o hino, 2 hinos, 3 hinos, vamos ler a palavra. Aí o povo de Anta começaram a chegar. Começaram a convidar, entrou alguns poucos, mas mais de 20 ou 30 pessoas ficaram fora. Era um terreiro grande assim, lá adiante, as canas já de corte, e eles entraram um bocado, outros ficaram fora. Sem querer entrar, cevado, não sei porquê, se por causa de mim, ou porque não queria assistir, assim, de dentro. Aí eles, o pregador leu lá um texto bíblico e começou, disse, vamos orar. E daquela oração, como sempre, cantaram um hino ou um corinho de um hino. E eu sentei lá no baú outra vez. Aí o pregador vai e diz assim, logo de início,
Disse, bom irmão, não sabe de uma coisa? Os nossos meninos são diferentes dos meninos de Jesus. Eles são diferentes dos meninos de Jesus. Nossos meninos nascem hoje, só daqui a 10 meses, um ano, outro até com mais de ano, é que começa a andar, é que começa a falar. Mas os de Jesus não é assim. Nasce hoje mesmo começa a andar e começa a falar. É diferente dos meninos de Jesus. E aqui em nosso meio tem um menino, e nós vamos ouvir ele. Nós vamos ouvir esse menino de Jesus. Eu passei a olhar e não vi menino de jeito nenhum ali. Eu já perto de, com 23 anos e meses, não era mais menino. Disse, é aqui o irmão José Ananias. Quando ele disse aquilo, parece que ele descolou tudo aqui na casa, assim, tudo, parece que caiu tudo. Fiquei eu. Gente, meu Deus, o que é que eu vou dizer, meu Deus? Eu ouvi no Gine a leitura daquela coisa, eu esqueci da revelação. Estava esquecido. Aí, quando eu disse assim, uma voz me falou. Disse, tu não tens uma revelação para contar? Conta. Aí quando disse assim, eu me lembrei de tudo. Aí levantei-me animado, do baú assim, tomei a frente. Como eles faziam, eu era curioso para ver como é que eles faziam, para quando chegar a minha vez eu fazia também. Saudei com a paz do Senhor. Aí comecei a falar. Aí comecei a contar a história da revelação. Como começou e como aconteceu, como eu já contei tudo. Quando eu comecei a contar, o povo começou a entrar. Ninguém convidou mal, o povo começou a entrar. O povo ficaram dentro, tão unidos de uma maneira que se jogasse água em cima do povo, não caía embaixo, ficava em cima do povo assim, um poço d'água em cima do povo, tão unido que o povo ficava assim. Aí os crentes começaram a entrar na porta para ali assim, passaram de janta dos irmãos, lá para a cozinha, para assim, e o povo pressionando assim, aquela coisa. E eu comecei a falar e chorava e eu não aguentava contar. Hoje eu aguento contar, mas um bocado de mês eu não aguentava contar, não aguentava falar nada disso. Não. Aí aquela coisa de gente, com aquela gente. Eu comecei a falar e aquele povo que não era crente começaram a chorar. Começaram a chorar, aí começaram a chorar, e eu falando alto, assim, só contando aquela história da revelação, contando tudo. E eles começaram a chorar, e daí a pouco, eles só viram eles botando a mão no bolso assim, de camisa, bolso de calça assim, e tirando, eu não sabia o que era, assim, jogando de porta fora assim. Fui lá para fora, jogando aqui para lá. E quando voltava aqui, levantava e dizia, eu quero ser crente, e chorando, eu quero ser crente. Eu não estava convidando ninguém para ser crente. Eu estava contando a revelação que tinha. E os crentes choravam, quem era batizado com o Espírito Santo falava língua estranha, era aquela coisa. E eu, quase eu sozinho fazia mais roda do que todos, e chorava, e gritava, e pulava. Aí o trabalhador que está ali, o meu, é um irmão, assim como o Paulo, eu talvez mais do que Paulo, ele levantou, ele ficou olhando assim, aí ele levantou, saiu, eu não sei como foi que ele conseguiu passar no meio daquele povo. Saiu se enfiando por ali assim, e saiu lá na porta. Daí a pouco eu falando aquilo, vem quando eu vi um foguinho, lá pelo aquele terreirão, era um terreirão grande, eu vi aquele foguinho assim já, ele riscando fósforo. Era ele riscando fósforo lá pelo terreiro. Eu sabia que era ele, que era quem tinha saído, ele riscando fósforo. E o povo jogando, e o povo arrancando, e jogando por lá. Eu quero ser, para finalizar, quando eu terminei, contei tudo como contei aqui agora, o pregador olhou, era 9 horas completas. 9 horas, exatamente 9 horas. Aí ele disse, bom irmão,
O Espírito Santo já fez a obra, o convite, o Espírito Santo foi quem fez. Não tem mais convite a fazer. O Espírito Santo foi quem fez aí Aí do lado esquerdo está o interruptor. Aí eu disse, então quem quiser, quem aceitou Jesus, vem aqui para frente para encontrar. O povo estava abrindo assim. 25 pessoas se entregaram, sem convite, sem nada. 25 pessoas se entregaram, e daqueles que se entregaram, 5 Jesus batizou com o Espírito Santo. Já vieram para frente, ajoelharam ali, falando língua estranha, aquele moço. A última palavra que eu dei foi essa. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos orem por mim, para Deus me abençoar, me ajudar e Deus me fazer de mim um apacentador do seu povo. Eu sabia lá o que era isso. Eu não tinha visto falar em pastor ainda, nem sabia de pastor, nem de coisa nenhuma. Aí pedi assim. Graças a Deus, a irmã que tinha me convidado estava aí. Graças a Deus, tá. Foi que orou com aquela alegria, abraçou aquela alegria tamanho. 25 pessoas decididas, 5 batizaram com o Espírito Santo, daqueles que se decidiram, e ele batizou mais outros, 2 ou 3 daqueles irmãos que estavam por ali. Bom, aí saí, eu já saí. Devagarinho, passando, até que saiu tudo. Aí nós vamos em direção ao Burarema, que é o Anta, aquele terreirão grande. Aí o Antônio Pereira vem a mim. Aí ele vem a mim, quando ele vem a mim assim, os bolsos, ele tem uma camisa de campanha com 4 bolsos, assim, um bolso grande assim, e o bolso da calça, por tudo quanto era bolso, e a ilha nas mãos. Ele disse, olha, Zé, eu falei, que é isso, rapaz? Ele disse, olha, um maço de cigarro inteirinho, selado, pedaço de fumo, daquele arapiraca que veio de hora, quase meia porta de fumo, um maço de cigarro, um maço de papel de seda completo, não sei quantas caixas de fósforo, acho que eu olhava os bolsos estavam assim, aquela caroceira, por tudo quanto assim. Ele disse, eita, Zé, eu agora não pego mais um curso quando tu for. Eu não pego mais um curso quando tu for, agora, velho, eu vou. Eu disse, se trata dessas coisas, rapaz, deixa, se entrega para Jesus, para você ser salvo. Não eu venho, porque eu ouço, quando eu estiver falando, o povo está jogando os cigarros, os fumos do mato, eu não vou comprar mais fumo. Nem nada, ele era muito viciado no cigarro. Aí a irmã Maria vai dizer, diz, ó meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Irmã Maria Conceição, a Maria conheceu ela. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Vou orar, já vim orando, vou orar mais por você, tá? Graças a Deus, porque você já pediu oração para ser um pastor. Aí quando ela disse assim, ó, eu servi. Eu sabia lá o que era pastor. Eu disse, não senhora, eu quero ser isso, o que é isso? Eu disse, não quero, não pedi oração. Meu filho disse, não senhora, de maneira nenhuma. Eu não pedi, eu disse, meu filho, você não pediu oração? Como você pediu? Eu pedi que o irmão me orasse por mim, para Deus me abençoar e fazer a apacentadora do seu povo. Eu pensava que a apacentadora era assim, está assim unido com os irmãos, unido com os irmãos, crente, permanecer crente com os irmãos. Ele disse, não, o apacentador é o trabalho do pastor, o pastor é quem é apacentador do povo. Mas eu fiquei assim meio desgostoso, fiquei assim sem me conformar, mas com tudo. Outros irmãos vieram, falaram comigo, aquela coisa toda, também me conformando, notaram que eu não gostei. Abriu-se uma porta cá no engenho, por intermédio desses que se decidiram, não sei se ainda hoje permanece, tornou-se um grande trabalho no engenho Anta, a partir daquele dia, por em diante. Por aqueles 25 novos convertidos. E permaneciam, todo mundo permaneceu. Poxa, e o testemunho, ele disse, um homem que era na linha de Burama, ser crente, rapaz. Ser crente, e ele, o homem que foi crente a semana passada, já pregando daquele jeito, já conhece o céu, já foi do céu, já viu tudo, já viu, o caminho é esse. O caminho é esse, ele já viu lá para onde é que vai as pessoas que não são crentes. Deus me livre,
Eu quero ir para o lugar daquele nada. E vi o lugar porque vai as pessoas que são crentes de Jesus, para onde vão, lá descansar no paraíso de Deus, como ele contou ali. Aí eu senti aquilo mesmo, eu estou vendo tudo. O povo ficaram vendo aquilo mesmo conforme eu contei. Que é que eles creram, não é? Ficaram vendo. Foi para o ministério, né? Aí viemos. Daí, com poucos dias, eu mudei o serviço ali fracassou, eu fui para um engenho, eu esqueço o nome agora do engenho, que era da usina Duas Barras, que hoje é falida. E quando eu cheguei lá, eu sou crente, eu fui trabalhador, um lugar para o trabalhador ficar, mas eu com vontade de orar. Eu com vontade de orar saí. Talvez, não sei se você não sabe isso. Aí eu saí por ali, fingindo que ia a uma cidade ali, deixei eles na barraca e fui. Noite escura, cheguei lá adiante assim uns 30 metros ou mais, eu entrei no mato. Cheguei lá debaixo de um pé de laque, é um pé de mato chamado laque, que tem aí no sul, sabe quem é o laque? Lá tem eu cheguei, me enjoelhei e comecei a orar. E comecei a orar. Ali, pedindo a ajuda de Deus, naquele lugar estranho, etc. Ali. E quando eu estou orando, começou a chover. Uma chuva pesada que vinha arrastando tudo. Arrastou tudo aquela chuva, correu aquela água forte na estrada, quando eu tinha vindo. E eles ficaram de lá. Eu vou para dar luz a chorar, e a chuva caindo, ouvindo a chuva cair, aí um pingo d'água em cima de mim. Uma roda assim não caiu um pingo d'água. Um chute aqui assim, a chuva passou por ali, rodeou aqui assim, a água correu ali, era muita água, foi chuva pesada. Aí eles me chamaram, seu José, eu estava ouvindo eles, eu não falei. Até que a chuva, aquilo levou tempo, até que a chuva passou. Quando a chuva passou, lá vem eles, de estrada fora, gritando, seu José. Igual eu desci e saí na estrada, parei aqui. Onde o senhor estava? Estava aqui. Você está todo molhado. Eu disse, não. Você trabalha? Não. Aí eles disseram, onde o senhor está? Por aqui não tem casa. Você parou aonde? Não, eu sou o crente, tenho uma vida diferente da de você. Eu fui orar. E quando eu estou orando, a chuva começou a cair. Eu estava de joelho lá debaixo de um pé de laca ali. Não sei se volta essa bola para lá, que você estava comigo. Eu estava orando e a chuva caiu, mas molhou tudo em roda e não me molhou. Oxe, que negócio é esse? Como foi isso? O senhor estava falando, você estava... Não, agora não, mas se amanhã amanhecer enxuto como está agora, amanhã eu vou mostrar a vocês. Justamente, de manhãzinha saiu e disse, vem ver. Cheguei lá, estava seco. Enxuto assim, o pé lá, e estava enxuto em volta assim, o negócio com 2 metros assim, redondo assim. Estava enxuto. Igual no verde de Gideão. E o resto, tudo molhado, que a chuva foi forte no verdadeiro. Mas eles ficaram preocupados. Um galego, naquele dia, chegou embaixo assim, pensando. Ele era não sei o que Calixto. Não sei o que Calixto, o nome dele. Nós vimos vir. Ele pensando, mas fiquei pensando naquilo, que coisa aconteceu com ele. Ele disse, você pode ver o que acontece com o crente. Como é que Deus guarda e abençoa. Eu estava orando a Deus. Ele sabe. Quando tiver culto agora, se eu for, eu vou ser crente. Eu disse, não, não demora não, você é crente agora. Se eu fiz você pode morrer ou pode Jesus vir e você é crente agora. Assim, eu
sério mesmo, sério. Fica de joelho aqui, por lá, por lá. Ele ficou de joelho, eu orei por ele, depois abracei, saudei com a paz do Senhor, aquela coisa toda, abracei ele e ele ficou feliz. Enquanto trabalhou comigo um bocado de mês, trabalhou comigo um bocado de tempo, ele era crente animado, bem animado. Bem animado. Aí fomos para dessa feita, o serviço também não era de muita vantagem lá, eu mudei para Santo André, para o Engenho Angico. A usina Santo André. Cheguei lá, tem uma rua assim que tinha 12 casas, e eu fui morar em uma daquelas, a terceira, primeira, segunda, terceira. Fui morar na terceira. E chegando ali, naquele engenho tinha uma senhora crente que fazia uns meses que estava lá, estava na casa do genro, crente não, um bebarrão, estava lá. Foi naquele dia eu cheguei lá e disse, aqui não tem crente não. Tinha uma, aquela velha que morreu é crente, né? Ela disse, era, a sogra de fulano, a mãe disse, era crente. Foi bem naquela roda ali, ó, lá tem um cadáver, tem lá uma velha que era crente, era a única que tinha aqui, morreu essa noite, e estou se preparando, está vendo um pouco, estou vendo, para sair para enterrar, lá em Santo André. Aí eu disse, eu vou lá. Fui, cheguei lá, constatou. Olhei a irmã, aí disseram, falei com ele, com o dono da casa, ele quase bêbado, com a filha dela. Eu fui quem ajudei a botar dentro do caixão, ela. Eu disse, eu não vou porque eu preciso de um bocado de coisa, é distante, aí 12 quilômetros aqui para a usina. Mas ali por dentro dava 12 não, né? Mas era cerca de 9, 8 ou 10, 8 ou 9 quilômetros. Aí eles foram-se embora, eu vim para cá. E comecei a falar o evangelho ali, naquele setor. E falar o evangelho para amenizar a coisa. Com 30 dias, mais ou menos em 30 dias, tinha mais de 30 crentes. Ali. Tinha mais de 30 crentes. E já um bocado deles batizaram com o Espírito Santo. Eu decretei uma ordem, o mais velho era eu. Eu com um mês e tanto, ok? O mais velho era eu. Para a gente, e todos trabalhavam, mas cada um. O arruado tinha 12 casas, só tinha 2 lá no fim que não tinha decidido, mas 10 era de crente. Então, para a gente todo dia, antes de sair para o trabalho, a gente se reúne na primeira casa, aqui na casa do Monzerrão. A gente canta um hino, lê uma palavra de Deus, um versículo, e faz uma oração. No outro dia, na casa do fulano aqui. E no outro dia, na minha, que era a terceira. No outro, na outra. E no outro, na outra, assim até a derradeira. Depois começava a ficar de novo. E nesses cultos, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Eu te lembro, ele era aquele que veio lá do lado de São Pedro e... Ele é um filho. Ele com um filho. Foi. Ele é um filho. E viu aqui, parou, ele ia vestir para o trem lá em Duas Bocas. Mas veio cá e Jesus batizou. Foi ele e o filho. Ele e o filho ou só? Foi ele e o filho. Ele e o filho. Batizou ele foi todos dois. Aquela oração batizou com o Espírito Santo. Né? Aí a gente... Aquela alegria. Nesse dia o culto, a oração estava sendo na casa de irmão Francisco Ananias, esse que é pastor hoje de São Paulo, meu irmão, que aceitou o evangelho na minha casa. Quando ele levantou a mão, quem estava dirigindo o culto, o pastor Mário Salvino, que era, não era diácono não, era auxiliar, membro. Ele é mais velho do que eu, na fé 3 meses. Estava dirigindo o culto, convidou e ele ficou assim. Depois, quando ele levantou a mão, disse, eu quero ser crente, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Quando ele levantou a mão. E deu dons. Ele é um instrumento na mão de Deus. Irmão Francisco é um zarrão. Daí a gente começou aquela festa. A alegria era muito grande, era muito Jesus operando e batizando com o Espírito Santo. E fui batizando com o Espírito Santo e batizou a todos. Um dia só, numa manhã, eu orando, jejuando para vir batizar com o Espírito Santo. Não foi numa madrugada, eu não lembro mais que eu estava orando, eu despertei com uma voz valente. Hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu
fiquei animado, não dormi mais, fui orar aquela coisa toda e fiquei alegre. Eu estava trabalhando num rosto de toco de cana, assim, lá mais adiante, e os irmãos me vendo assim, disseram, irmão, José, você é sempre alegre, mas hoje parece que o senhor está mais alegre. Eu digo, com razão. Eu estava em jejum, trabalhando, mas em jejum. Disse, com razão. Por quê? Porque hoje, Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. Hoje. Eu disse, graças a Deus. Até quando foi 4 horas, por assim, ele veio para cá, tomou banho. Não sei se fizemos lanche, janta ou o que. Aí viemos, veio Elias, veio outro irmão meu da de Mato Grosso. Nós viemos para o culto, que dava uns 4 quilômetros para Jundiane, lá, uns 4 quilômetros. Nós viemos para o culto. Quando chegamos no culto, surgiu um indivíduo, lá, quando nós estávamos perto de orar, surgiu um indivíduo estranho, e no culto esse indivíduo fez um alarido, fez uma barulhada, fez uma coisa tão feia, que todo mundo cismou. Todo mundo cismou. Irmão Miro estava dirigindo o culto, mas não tem voz ativa para aquilo, era aquele alarido feio, aquela coisa toda. Um casal de novo convertido se escandalizaram, ficaram escandalizados, o marido queria logo tirar a esposa e ir-se embora, e quando terminou de sair, ele ficou discutindo com a esposa, disse que não era mais crente, nem ela era crente, que não era um negócio daquele e tal. Tudo por conta do alarido que o indivíduo fez. E nós saímos. Aí ela me chamou, eu ouvi aquilo e disse, que é isso, irmão? Aí ela me falou, eu vim, comecei a falar com ele, e ele revoltado, não queria. Não, comecei a conversar, aconselhando ele, aí chegamos lá, aqui tem um riacho que passava assim, que estava cheio d'água, assim perto, bem assim perto, aqui, quase daqui na igreja do templo ali, né? Aquele caminho apertado vinha por aqui, e para lá, aquele morro, aquele alto, e para cá também, e o caminho para ali. E correndo até uma água assim na estrada que tinha dado uma chuvazinha. Aí eu digo a Amaro Salvino, que vinha com a gente, eu disse, ô Amaro, eles já tinham tomado conhecimento que aquele novo convertido estava zangado, escandalizado e implicando com a esposa. Eu disse, ô Amaro, vamos fazer aqui uma oração para Deus repreender Satanás e operar aqui agora em nossa vida, porque eu esperava ter sido batizado com o Espírito Santo lá no culto. Eu não disse nada, eu que esperava. Não fui. Daquela alarido, daquela confusão que aquele cara cometeu lá. Mas eu pedi para ele, vamos fazer com oração para Deus expulsar aquele mal que estava perturbando aquele casal, agora isso daquele homem. Não foi nem para ele batizar com o Espírito Santo. Sei que a gente parou ali, fizemos uma rodinha assim, a Mara ficou aqui assim, eu fiquei aqui, o João ficou ali, a esposa dele, que tornou-se a esposa dele, a irmã da Mara está vindo com 13 anos, ficou ali, o irmão Elias ficou aqui, e a gente começou a orar. Quando a gente começou a orar ali, o caba deu uma carreira tão grande, o caba deu uma carreira, correu desenfreadamente, chegou lá dentro, parou, aí voltou assim bem em cima, jogou daqui ali, parou, ficou de lá, olhando. E nós, foi pouco tempo de oração. Aí eu tive uma visão assim. Eu vi, quando o céu se abriu e saiu um pombo, quase desse casa dele, quase batia ali e ali, alvinho, bem alvinho assim. Aquele pombo saiu daquela fenda do céu assim, e veio voando assim, na direção do riacho que vinha por ali. Veio voando ali, quando ele chegou aqui onde estava nós, ele com o bico aberto, e do bico dele sai naquela frecha, como uma lanterna. Ele bota elemento novo, na noite escura, a gente liga ela, não fica aquela frecha assim, apontar, aquele jeito. Saindo do bico dele aquela frecha, aquele clareou todo aquele corvo, e quando chegou aqui assim, aí ele virou para aqui para mim. Quando ele virou para aquele claro que sai da frente do bico dele, envolveu a gente, aí eu vi o trovão de língua estranha, inclusive eu. Ele bateu os 4, não foi? Bateu os 4. Eu, ele,
ele parece com 21 dias, ou 20 dias, ou era 12 dias. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, batizou a 12 mim, dias. eu com 3 meses e pouco, batizou o outro com 12 dias, ou foi com 15, ou foi. Eu não sei quem estava, um estava com 12 Era dias. eu, tá? Tu estava com 12 dias. E o outro João estava com 21 dias. Batizei e batizou a mocinha de 13 anos, irmã de Amaro Salvino, que hoje é pastor em Timbaúba. Fazer o nosso favor, cada um teve uma visão. Eu tive eu e essa do pombo, e eles todos, cada um que teve uma visão mais linda da vida. Ele, qual foi a visão dele? Eu não estou lembrado como Nem lembrava agora também, não, é. eu não estou lembrado bem do Magon, sei que todos contaram ali uma visão. Apareceu um ser que estendeu a mão lá no céu, assim, sobre nós assim, e quando ele viu, estendeu a mão assim, o fogo descia sobre nós, e ele foi João, foi batizado com o Espírito Santo todo. Porém, aí saímos dali agora, aquela meninada, a Mara Salvini já tinha uns 5 ou 6 meses batizada com o Espírito Santo, agora para controlar esses 4 recém-batizados com o Espírito Santo, agora para controlar ele, a gente não podia nem andar. A gente não podia nem andar, já veio ele controlando, ele ajeitando aquela coisa toda, e falava língua estranha também, aquela coisa, e saímos por ali após até chegar em casa. Certo? Até chegar em casa. Aquela festa boa, aquela coisa gostosa. E assim continua a nossa vida. Naquele inteirinho, naqueles dias recentes, logo após isso, Deus me fez uma chamada. Através de uma visão que Ele me deu, Ele me fez uma chamada e eu entendi que Ele estava me chamando para o ministério. Ele me mostrou naquela noite que eu ia ser diácono, me mostrou que eu ia ser presbítero, disse que eu ia ser evangelista e ia ser pastor. E me levou ao sertão, aquele sertão, me levou ao sertão, onde eu comecei toda a obra de evangelização, naquele lugar onde não tinha crente em Serra Talhada, onde eu comecei. E aí me espalhei por Flores, Triunfo, Betânia, São José do Belmonte, aquela coisa toda. Quando cheguei aí para lá... Você teve em Mirandiba também, não? Mirandiba, tive. Eu fui de Serra Talhada de pé algumas vezes para Mirandiba. O senhor conheceu o papai, não? Não sei, não Fra- sei. Quem? Chico Torre, Chico. Chico Araquá, Chico de Souza, Chico. Torre, Francisco Torre. Torre. Sim, Francisco Torre. sim, ali em Mirandiba. Mas não é aquele que foi assassinado agora por Não, não, aquele é de Serra. O papai é de Zuzaraquá. Eu não tenho. Eu só passei, dirigi o culto ali e passava no outro dia. Ia para Parnaúba da Penha. Foi Sim. da Água do Muniz lá adiante, por ali afora, lá para Caboclo Santana, aquele setor por ali. Tudo muito falado, muito conhecido ali. E fiquei assim, mas não tive muita aproximação, inclusive não evangelizei ele. Aí eu, Pronto, pronto. naquele povo, já disse aquele povo daquela rua ali, antes de chegar naquela rua, eu fiquei lá no engenho velho, aquele galpão do engenho, onde foi o engenho, e ali era um lugar de eu botar os trabalhadores. E foi lá, fomos para o serviço, deixei eles lá trabalhando, voltando, ou vieram almoçar e nós ficamos, depois eles voltaram e eu fiquei. Disse, eu vou, passar que eu chego já lá. Cheguei a meia rede assim, uma porta assim, aquilo ali, a meia rede aqui assim, e sentei na rede com as pernas do lado.